Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Giovanni. O Santos joga amanhã contra o Ituano fora de casa, visando aí chegar aos 62 pontos na competição. O Santos que ainda permanece líder, né, nessa rodada. Já jogaram o Mirassol, já jogaram o Ceará, né, que são o pessoal aí que estão brigando com a gente. O próprio Vila Nova já jogou também. O Vila Nova perdeu, isso foi bom porque continuaram distantes ali da gente, né? Estão com 52 pontos, a 7 aí do Santos ainda. Porém, o Ceará venceu, né? O Ceará encurtou a distância, caiu para 5 pontos a distância para o quinto colocado, né? Essa é a minha grande preocupação. Quem está dentro do G4, eu não me preocupo tanto. Eu já falei que eu não me preocupo tanto com o título, eu só quero o acesso. Mas o Mirassol também venceu e empatou com a gente em pontuação. Hoje está o Sport, o Santos e o Mirassol, todos com 59 pontos. O Sport que havia vencido, né? O Sport jogou depois da gente, chegou a 59 pontos. E jogam amanhã também contra o América, né? O Sport aí pode chegar a 62 nessa rodada. O Santos também pode chegar a 62. E o Novo Horizontino também joga nessa rodada, que está com 57, pode chegar a 60. Então, se pelo menos empatar amanhã, o Santos pelo menos continua em segundo colocado, né? Caso o Sport venha a vencer o América fora de casa, que a gente sabe que o América é um adversário difícil jogando lá em Minas. Mas vamos aguardar. Quanto ao Ceará, que venceu e encurtaram a distância para a gente para 5 pontos. Então o jogo de amanhã também é um jogo importante, né? A gente vem falando isso em todos os jogos do Santos, e de fato, essa reta final vem sendo a maioria dos jogos importantes. Contra o Mirassol foi uma final, contra o Ceará foi uma final. A gente tá pagando caro essas derrotas pro Goiás, essa derrota pra Chapecoense, né? A gente tá pagando caro agora porque a gente tá faltando 5 rodadas pro final do campeonato, tendo que decidir jogos, né, contra o Ituano, decidir jogos contra o Ceará, igual foi semana passada, que ao meu ver já era pra gente estar bem mais tranquilo nessa competição, se não fosse a incompetência, né, do Fábio Carille, se não fosse a competência do Marcelo Teixeira, que manteve a situação até agora do jeito que tá, e se não fosse a competência desses jogadores que a gente sabe que são muito limitados, né? Então, infelizmente, amanhã o jogo contra o Ituano também é um jogo muito importante. Não que seja nada grave, né? Tomara que a gente não perca, mas se acontecer isso, porque a gente sabe que esse time do Santos tudo pode acontecer. Se acontecer do Santos perder, a gente continua ali com 59 pontos, correndo o risco tanto do Sport quanto do Novo Horizontino passarem a gente e essa distância ali para o Ceará ficar em 5 pontos, né? O que não é algo assim tão confortável. Então é muito importante que a gente pelo menos pontue amanhã. Se a gente manter aí 6 pontos, né, de distância pro Ceará, 6 pontos faltando aí 4 jogos, querendo ou não, ainda é uma boa vantagem. Mas a gente não pode pensar isso. O Santos é muito grande para a gente se contentar por um empate com o Ituano, que hoje é o 18º da competição. Com todo respeito ao Ituano, aos torcedores do Ituano, né? O Ituano vem fazendo uma campanha muito ruim nessa Série B. Então é a obrigação do Santos amanhã ir para Itu e vencer esse jogo, pensar nos 3 pontos, pensar em chegar a 62 logo. A gente abriria aí, no caso, 8 pontos para o Ceará e abriria 10 pontos para o Vila Nova. Então a gente ficaria bem tranquilo mesmo, faltando aí 4 rodadas para acabar o campeonato. Essa vitória de amanhã seria muito importante, cara. Seria assim, talvez para concretizar o acesso, né? Não que acabaria matematicamente, mas chegando a 62 pontos amanhã a gente pode ficar bem mais tranquilo. Só que assim, a gente sabe que o Ituano é um adversário chato. Nos últimos anos a gente vem tendo um azar muito grande com esse time. O Santos nunca leva sorte jogando contra o Ituano. E o retrospecto nosso fora de casa nas últimas rodadas foi pífio, né? O Santos perdeu feio pro Goiás, perdeu feio pra Chapecoense. Então amanhã a gente não tem como ficar confiante 100% que o Santos vai fazer uma grande atuação e que vai sair com os 3 pontos. A gente torce para que sim. A gente torce para que esse time vá com a mentalidade para garantir logo esse acesso, para acabar esse sofrimento e a gente ficar bem mais tranquilo nessa reta final. Santos que amanhã conta com alguns desfalques. O Jair, ao que parece sentir uma lesão, não vai para o jogo. O Luan Pérez, né, vem se recuperando, também não vai para o jogo. Em contrapartida, a gente tem o retorno do Sherman, que no último jogo ficou fora por lesão. Ele vai estar disponível, que parece, amanhã. E pelo que eu vi, o Carille pretende usar o Juliano, né, que no último jogo também ficou de fora e parece que ele se recuperou, parece que vai para o jogo amanhã, inclusive. E ele pretende usar tanto o Juliano quanto o Serginho como meias, né? Eu vi algumas notícias hoje. Então, se ele fizer isso, o Santos provavelmente vai jogar no 4-4-2. E se de fato ele fizer isso, eu não vou reclamar, apesar da qualidade aí, né, que a gente sabe do Serginho e do Juliano não serem das melhores, né? O Juliano que é de fato um bom jogador, mas a intensidade dele, por ironia, né? A intensidade dele não é lá aquelas coisas, a gente sabe que é um jogador que dentro de campo ele não é intenso, não é aquele cara que tá em cima o tempo todo, mas um esquema com 4-4-2, querendo ou não, você tem ali uma vantagem numérica no meio de campo, você consegue compactar mais o time e no caso liberaria, né, o Guilherme para jogar. O Guilherme não teria que voltar tanto
para defender, e a gente sabe que esse lado esquerdo, o Escobar nos últimos jogos, ele não tem apoiado tanto. O Escobar, apesar de ter ido muito bem na defesa, né, no jogo ali contra o Ceará, ele não tem dado tanta opção no ataque assim, e isso sobrecarrega o Guilherme, né? Um 4-4-2 você consegue liberar mais o Guilherme ali para jogar mais na frente, e quem sabe ele possa fazer gols, né? E ele e o Wendel como titulares mais livres ali na frente consigam fazer uma boa partida. Eu tenho um grande medo de que se ele jogar com 4-4-2, ele tire um dos dois atacantes, né, o Guilherme ou o Wendel, e deixe o Bigode como titular. Tenho muito medo. A gente sabe que critério não é uma das virtudes do Carille, então não me surpreendo se amanhã ele sacar o Guilherme ou o Wendel e deixar o Bigode como titular, né? O Bigode que acertou um chute lá no Muralha, que a gente sabe que o Muralha é muito fraco, e acertou um chute lá, fez aquele gol e de lá para cá virou titular em todos os jogos. O grande desfalque de amanhã, né, falando em goleiro, infelizmente é o Brasão. A gente vai ter o Diógenes aí como goleiro, ao que parece. O Diógenes que não pelo que falam, né, pelos comentários que tem dele, não é um grande goleiro. Tem uns comentários bem negativos, inclusive, sobre ele. Eu não vou opinar sobre porque eu nunca vi ele jogar. Não acompanho tanta base, não acompanhei ele tanto na base. Então não posso vir aqui criticar ele. O que eu desejo para ele é sorte, que ele tenha uma grande noite amanhã, que ele faça aí uma estreia muito bem e que o Santos não sofra gols, né? Que a gente consiga sair aí ileso, que ele saia, que ele faça a melhor partida da vida dele e que o Santos saia vitorioso, né? Igual eu falei, se chegarem amanhã a 62 pontos, a gente dá um salto importantíssimo para tentar garantir esse acesso. Bom, é um vídeo rápido, é um vídeo aí de pré-jogo. É muito importante amanhã que o Santos vença, é muito importante que a gente consiga esses 3 pontos amanhã. E na pior das hipóteses, se a gente não vencer, que saia pelo menos com empate. Amanhã, se a gente conseguir um pontinho ali, chegar a 60 pontos, também querendo ou não, já é alguma coisa, né? A gente aí consegue ficar pelo menos em segundo caso o Sport vença, né? Amanhã o América fora de casa. Mas assim, igual eu falei, não podemos nos contentar com um ponto só contra o Ituano. A gente tem que pensar em vencer, a gente tem que ir com a mentalidade de sair com esses 3 pontos e ficar tranquilo logo aí nessa Série B, porque eu já não aguento mais esse campeonato. Bom, se você ficou até aqui, eu te agradeço. Eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, porque isso é muito importante, me ajuda muito. Muito obrigado novamente por vocês que têm chegado aqui no canal, vocês que têm assistido meus últimos vídeos. Eu agradeço de verdade. Uma ótima semana para você e até mais.